Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aí da nossa série de introdução à orientação a objetos. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito de static, tá? Static ele tem diferentes significados, dependendo de como a gente está utilizando ele dentro da linguagem. E nesse vídeo eu vou falar sobre os dois principais do ponto de vista que a gente está tratando aqui, né, que é uma introdução à orientação a objetos. Então eu vou falar de dois pontos onde a gente pode utilizar o static. Então o primeiro deles é quando nós usamos o static associado a um atributo da classe, ok? Então nesse cenário, o que vai acontecer? O atributo que foi associado à palavra static passa a ser um atributo da classe e não mais um atributo de um objeto particular ou de uma instância da classe. Como assim? A gente vai chamar esse atributo de um atributo de membro da classe, tá certo? Ao invés de, como normalmente nós temos, uma classe, que nós criamos objetos, e cada objeto tem uma cópia daquele atributo, ou um atributo em particular, nesse cenário a gente vai ter um único atributo que vale para todo mundo, porque ele está associado à classe e não para cada um dos objetos. Vou dar dois exemplos aqui em que isso pode ser útil. Por algum motivo, eu posso precisar saber qual é a quantidade de objetos que foi instanciado de uma certa classe. Então, eu posso ter um contador, declaro esse contador como estático, e aí todas as vezes que a gente instancia um novo objeto, eu incremento esse contador. Então, a ideia básica aqui seria saber quantos objetos foram criados. Posso associar também essa mesma ideia de um único valor para todo mundo quando a gente fala a respeito de constantes. Então, imagina uma função matemática, por exemplo, uma classe, melhor dizendo, né, uma classe matemática, tem várias funções ali, e eu preciso saber, por exemplo, a constante π, né, 3,14, etc. Então, essa constante, ela não precisa ter uma cópia para cada um dos objetos que eu crio. Eu crio uma única vez essa constante e ela fica associada, então, à nossa classe. Tá bom? Então, o primeiro objetivo onde nós podemos aplicar o static é criar um atributo ou constante que é única para todas as instâncias, porque ela está associada à classe. A segunda aplicação que a gente pode falar do static é associado agora a um método e não a um atributo. E de novo, esse método que a gente está falando, ele vai ficar associado diretamente à minha classe e, portanto, eu não vou chamar o método associado a um objeto. Por exemplo, tem um objeto lá e normalmente o que a gente faz? Objeto ponto, nome do método. Agora não, a gente vai colocar nome da classe, ponto, nome do método, tá? Então a ideia é que a gente está associando esse método para ser um método da classe. Alguns cenários em que a gente pode falar sobre isso, por exemplo, um método utilitário. Como assim método utilitário? Pensa de novo lá na questão de uma classe matemática. Então nós poderíamos ter um método que calcula seno, cosseno, tangente e por aí vai, raiz quadrada. Eu não preciso criar um objeto para poder chamar esse método, eu simplesmente quero que o método calcule para mim um determinado valor. Então eu chamo o método diretamente da classe, sem que a gente tenha que criar um objeto para fazer isso. Essa é a ideia, tá bom? Eu posso ter outras funções, como também funções que criam instâncias ou que fazem clone de instâncias e assim por diante. São sempre funções, sempre não, mas normalmente são funções que estão associadas a algum papel independente, né, do objeto, mas que ela cumpre um papel ali dentro da classe. Bom, vamos dar uma olhadinha nesses exemplos que eu falei aqui, só que vendo no código para ficar menos abstrato e a gente ter uma ideia melhor de como funciona. Bom, então, como um primeiro exemplo, vamos considerar aquilo que eu tinha falado de uma necessidade de ter que contar quantos personagens, quantos itens
instâncias eu tenho de uma certa classe. Então eu coloquei aqui uma classe chamada guerreiro. Imagina, por exemplo, que esse guerreiro é um personagem dentro de um game e eu preciso saber quantos objetos desse aqui eu tenho. Posso ter aqui uma variável inteira contador e vamos imaginar que cada vez que eu instanciar um novo guerreiro, eu quero contabilizar mais um. Então eu vou ter aqui o construtor da classe, fazendo uma coisa muito simples que é somar 1 a cada novo guerreiro que for instanciado. E eu posso ter aqui um método que retorna para mim quantos guerreiros eu tenho. Count e retorna para mim o valor do contador. Bem simples, só para você entender o conceito. A princípio, da forma como está aqui, ó, se nós instanciarmos, vamos colocar aqui, ó, guerreiro 1 igual a meu guerreiro, vou fazer isso mais algumas vezes, ó, guerreiro 2, guerreiro 3, guerreiro 4, guerreiro 5, né? E vamos imaginar que eu vou vir aqui, ó, e pedir para exibir na tela qual é o valor guerreiro 1.getCount e vou fazer a mesma coisa para cada um dos outros. Guerreiro 2, 3, 4 e 5. Vamos executar para ver o que acontece. Então veja lá, todos eles têm valor 1. Por quê? Bom, porque da forma como foi definido, eu tenho uma variável, só precisaria ter colocado aqui private para ficar melhor, né? Mas enfim, cada um dos objetos instanciado tem uma variável count. Cada um dos objetos instanciado enxerga apenas a sua própria variável, seu próprio atributo. Por isso, por padrão, todos eles iniciam em 0, e quando nós criamos o objeto, essa variável é incrementada, né? Esse atributo é incrementado para 1. Então, obviamente, todos eles têm o valor 1. O que a gente vai fazer agora? Vai acrescentar aqui, ó, a palavra static. Isso faz com que, a partir de agora, todos os objetos tenham a mesma referência. Não será mais um atributo para cada objeto. Será um único atributo para todos eles. Então vamos rodar de novo o mesmo programa e ver o que acontece. Então veja que agora o valor é 5 para todo mundo. Por quê? Porque quando o primeiro guerreiro foi criado, esse atributo, que agora é um atributo da classe, passou a valer 1. O segundo guerreiro incrementa essa mesma variável que vai para 2. O próximo guerreiro incrementa para 4 e assim sucessivamente até o guerreiro número 5. Então veja que agora é um único atributo para todos e não um para cada um. Na primeira implementação, em que eu não tinha static, se eu tenho 5 guerreiros, nós temos 5 atributos. Nesta implementação com static, o que vai acontecer? Se nós tivermos 5 guerreiros, ou 10, ou 50, eu ainda terei um único valor para todos eles. Portanto, quando uma modificação é feita, todos enxergam essa mesma modificação. Então, essa é a ideia aqui inicial, tá bom? Bom, para falar do exemplo agora de static associado ao método, vamos ver o seguinte, olha só. Nossa classe guerreiro tem dois métodos aqui, tem o construtor e tem o getCount. Esse getCount, observe que nós sempre estamos chamando esse método a partir de um objeto, né? Então a gente instanciou o objeto e está chamando ele a partir do objeto. Se eu tentar chamar
a partir da classe, nem aparece aqui para mim. Não tenho condições de chamar esse getCount a partir da classe. Eu preciso chamar a partir de um objeto. Agora, olha só que interessante. Como esse método não está pegando o valor de um atributo do objeto, ele está, na verdade, se referindo a um atributo de classe, né? Eu poderia mudar esse cara aqui, ó, para estático. O que vai mudar nessa situação agora? Lá no meu app, todos os lugares que eu estou chamando o método a partir de um objeto, ele vai reclamar. Então, ele espera, na realidade, que a gente faça isso aqui agora, ó, guerreiro ponto, e agora perceba que tem lá o getCount. Então, qual é a intenção? Esse método que diz respeito apenas a alguma coisa que é da classe, não precise de um objeto para que eu ative ele, né? Então, eu poderia, nessa situação, usar agora esse método em cada lugar aqui, ó, que a gente estaria usando a chamada a partir de um objeto. Isso significa que eu posso pegar o valor mesmo sem ter nada instanciado. Então, é o caso aqui, por exemplo, de a gente chamar esse método antes mesmo de instanciar qualquer objeto. Então, aqui, ó, eu poderia chamá-lo e colocar aqui direto, mesmo não tendo nenhum objeto criado. E aí é claro que a gente espera encontrar aqui o número 0, né? Mas eu posso, então, uma vez que ele é estático, usar aqui, ó, no lugar de cada um dos objetos, certo? Ele vai reclamar que eu não estou usando o objeto para nada, né? Porque agora a gente não está instanciando nada. Mas, nessa situação, eu continuo obtendo o valor, apesar que o valor é incrementado quando o objeto é criado, mas ele se refere a um atributo de classe, nesse caso aqui. Aplicação prática disso, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a classe matemática do Java, o Math, que tem uma série de métodos estáticos para calcular o valor mínimo, valor máximo, raiz quadrada, potência e assim por diante. Então, isso faz com que, por exemplo, eu possa calcular aqui a raiz quadrada de um número sem ter que criar um objeto para conseguir fazer isso. Eu não preciso criar aqui math m igual a new, nem dá para fazer, tá? Mas só para ilustrar alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu não preciso criar objeto para poder usar as funções matemáticas. Da mesma maneira, lá na classe math, nós também temos aqui a constante π, que é uma constante que eu consigo acessar sem ter que criar um objeto. Se você acessar aqui a constante π, dentro da implementação da classe math, você vê que ela é estática. E ela é constante porque tem aqui a palavra final, certo? E se a gente acessar aqui o sqrt, ele também é estático, né? Permitindo que a gente acesse a partir da classe, mais uma vez, né? Sem ter que instanciar diretamente algum objeto. Tranquilo? Então, só fechando, da maneira como nós vimos aqui, static se refere a um atributo ou a um método que pertence agora à classe e não mais a um objeto em particular. Isso faz com que a gente comece, então, a acessar esses valores diretamente pelo nome da classe, se for público, né? Sem que eu tenha que criar ou instanciar um objeto para fazer isso. Bom, por hoje é só. Espero que tenha sido útil para você essas explicações e a gente se vê na próxima. Um abraço.